Corretor amigo, corretora amiga, mais uma vez aqui com vocês. Para quem ainda não me assistiu, meu nome é Manuel Luiz Ferreira. Minha primeira formação é de engenheiro civil. Comecei trabalhando como perito judicial, fui quase 11 anos perito judicial. Tanto contato com advogado, com juiz, me interessei pelo direito. Passou-se alguns anos, fiz direito, peguei a minha OAB e começamos a trabalhar alguns anos atrás, e por uma identificação com o ramo imobiliário. Esse período, até a formatura, eu fui corretor como você. Tenho muitos colegas, muitos amigos corretores hoje. Meus fins de semana são com corretores, são os meus amigos, de fim de semana inclusive. Vejo e assisto e analiso, interpreto as objeções, as conquistas da nossa classe de corretores. Como corretor, a minha inscrição é a número de 39.990. Por aí você imagina quanto tempo que eu estou aí na praça. Bem, a gente abriu esse canal Corretor Esclarecido para ajudar aquele que eu convivo diariamente, ajudar com um pouquinho das minhas experiências e as experiências de colegas também. A gente vivencia a experiência do colega corretor, né? E hoje quero falar um pouquinho de algumas dificuldades que eu passei como corretor. Caso você venha também a passar, você já sabe ou vai saber algumas dicas e algumas situações que a gente pode resolver na época, conseguir resolver com a ajuda jurídica, com advogado. Então, colega corretor, colega corretora, o mais restritivo numa venda, tá? É uma das maiores dificuldades para se resolver, regularizar e conseguir fechar a venda, porque trabalha-se para conseguir o fechamento da venda e levantar nossa comissão. É a indisponibilidade de bens. Uma certa ocasião, fui recomendado a um proprietário de uma cobertura de frente para o mar. O valor hoje seria na faixa de 8, 9, talvez 10 milhões. Um belo de um condomínio, frente mar, cobertura, com a sua piscina própria, um duplex maravilhoso. O proprietário desse imóvel morava na Alemanha. Ele deixou comigo com exclusividade à venda. Conseguimos encontrar um incorporador interessado naquele imóvel para colocar em outro negócio. Olha a sucessão de negócios ocorrendo. Todo corretor sonha com isso. Eu tinha um apartamento à venda, uma cobertura maravilhosa. Eu tinha um incorporador que queria e desejava e conseguiu, por nosso e-mail, comprar uma área de uma pessoa que receberia aquela cobertura. Por interesses que não importa aqui falar. O meu cliente
a documentação estava tudo ok. A da incorporadora também estava tudo ok. Mas o dono daquele terreno, que também era um pequeno construtor, passava também por algumas dificuldades. Mas até então não sabíamos. Na hora que vamos começar a tirar a documentação, apareceu uma novidade. O incorporador parou a negociação de compra porque o imóvel que lhe interessava estava indisponível. Ficamos todo mundo estarrecido com negociações depois de 2 meses e meio, quase 3 meses. Imagine você, meu amigo corretor, minha amiga corretora, essa situação. Nunca havia visto isso na ocasião. Depois, vamos ir com a prática agora de quase 20 anos atuando no direito imobiliário. A gente sabe que a indisponibilidade de bens é uma das mais difíceis para ser resolvida. Em regra geral, ela vem da Justiça do Trabalho. E aí é a dificuldade, tá? Porque quando a Justiça do Trabalho entra para pagamento, ressarcimento de uma ação trabalhista, que tem preferência. Independentemente disso, não era o caso do meu cliente. O problema do meu cliente do meu cliente, era com a Receita Federal. A hora que nós levantamos qual era a razão da indisponibilidade de bem, nós fomos até a casa dele e ele... eu esqueci que esse imóvel estava indisponível e que... Senhores, como vamos resolver? Conseguimos, com o advogado desse pequeno construtor, mudar a indisponibilidade deste imóvel que o meu incorporador conhecido, mudamos a disponibilidade para a casa dele. Resolvemos o problema, ou seja, vendi a cobertura, o meu cliente comprou a área, a área que queria, por conta de fornecer essa cobertura que não ficou no nome dessa pessoa, mas tomei um susto muito grande, porque eu nunca havia passado por isso. Então, a indisponibilidade de bens numa compra e venda é uma das mais difíceis de serem acertadas, regularizadas. Encontramos até uma solução rápida. Isso se resolveu com 3 semanas. Fomos à Receita Federal, conseguimos fazer a substituição do bem e ganhei a minha comissão merecidamente, né? Bem, essa foi uma experiência. A outra experiência que eu quero passar para vocês é o que me ocorre anos e quase todos os dias também. Aparece algum imóvel que, analisando, vendo a documentação, necessita de regularização. Várias vezes, peguei imóvel para venda em que a família não fez o inventário. Algumas vezes eu tive sucesso na resolução do problema através de uma venda. A experiência que a gente acumulou
nesses anos todos, eu vou dizer a vocês que a técnica de negociação, de flexibilização, eu fiz há muitos anos atrás um curso sobre conciliação, arbitragem, conciliação. Foi fantástico e recomendo a você, corretor, a você, corretora, tendo oportunidade, saber um pouco mais sobre conciliação. Me trouxe uma bagagem, vou dizer mais, me sentia nesse curso como que levando um puxão de orelha, porque muitas vezes na minha vida faltou um pouquinho mais de paciência ou faltou um pouco de flexibilidade para resolver determinados problemas pessoais e profissionais, tá? Então, quando você está numa negociação aonde a parte fala que é proprietário do imóvel, e de fato são os herdeiros daquele imóvel, né? Só que não fizeram inventário e querem vender. Então é muito importante saber da situação em que o imóvel se encontra, investigar isso, tá? Passei já várias vezes isso, então eu sei realmente o que eu estou falando. É possível fazer essa venda? Sim, mas você precisa encontrar o comprador certo para esse imóvel, né? O comprador que pensa e necessita em se utilizar de sistema financeiro, este às vezes não tem tempo para dar a entrada e esperar a regularização. Dependendo do que o que se fazer, como se fazer a regularização, pode levar 3 meses, 4 meses, 5 meses. E tem coisa que se resolve muito rápido. Consegui resolver alguns casos desses fazendo o inventário extrajudicial. O inventário hoje extrajudicial, onde as partes sejam de maior de idade, onde todas as partes estejam de acordo, e existe apenas um imóvel, 2 imóveis, não importa, não foi feito a abertura do inventário. Você resolve, como eu já resolvi, pelo inventário extrajudicial em 2 semanas. Em 2 semanas, a venda que a princípio estaria perdida, eu consegui resolver o problema e conseguimos financiar o imóvel. Ora, quem estava vendendo não tinha o dinheiro para pagar as custas de um advogado, pagar os emolumentos, ITCMD, certidões e tudo que precisa para o inventário. Mas resolvemos dessa maneira. Agora, se existir uma pessoa só que não concorda, é somente inventário judicial. Se existir um menor, inventário judicial. Então, é uma experiência que a gente tem levado e tem se observado que quase a grande maioria dos imóveis que estão irregulares, elas têm algo em comum, né? Elas derivam de falta de regularização através do seu tempo. Então veja, existe
O herdeiro querendo vender imóvel não inventariado. Existem aqueles terrenos vendidos que a pessoa comprou parcelado, nesse meio tempo o proprietário morre e os filhos não fazem inventário. Existe também a negação por parte dos herdeiros em fazer, mesmo quem está comprando se dispor a pagar. Então veja, já aconteceu comigo. A pessoa muito interessada em resolver propôs aos herdeiros ele pagar todas as despesas para fazer o inventário. E houve a negativa. Não queriam. E não fizeram. E o comprador, a pessoa que estava em posse daquele imóvel, desistiu. Disse a ele que ele conseguiria fazer através de uso capião depois de um certo tempo, que ele ainda não tinha adquirido tempo para pleitear o uso capião. Veja vocês, é que a experiência que a gente carrega, a gente vê também, e acontece muito, a pessoa querendo vender o imóvel com apenas um contrato de gaveta, que já comprou de outro que também fez contrato de gaveta. Muita gente. Outra forma que a gente passou também de querer vender lote, aonde a loteadora já tinha encerrado as atividades. Meu amigo corretor, a minha amiga corretora, existem alguns problemas que não tem solução. A pessoa quer vender, mas não tem como passar a escritura, não tem como se utilizar do sistema financiário. Como fazer? Você vai vender a posse, mas para você vender uma posse, meu amigo, minha amiga, você tem que investigar a documentação. Aonde originou aquela posse? Como foi que ele tem a posse? Aquela posse é justo título? Palavra de advogado. Justo título nada mais é que um documento de compra e venda, tá? Então, quando você pensa no uso capião ordinário, você precisa ter 10 anos no imóvel, possuir o imóvel 10 anos, e precisa ter um contratinho feito até no papel da padaria, mas você precisa ter um compra e venda. E se você mora no local, de 10 anos, abaixa para 5. Existe muito imóvel irregular no nosso país, muito imóvel. Vou dizer a você, eu sou meio repetitivo nisso, mas cada 10 imóveis com matrícula, 6 tem alguma coisa para ser feita. Coisas rápidas, pequenas, fáceis, de pequeno custo, inclusive, que você, corretor, é capaz de fazer, e pode fazer, deve fazer, porque você tem que ser um expert na área de resolver o problema do imóvel, de tornar viável a venda. Ora, um imóvel sem documentação, necessariamente ele vai ter que ser mais barato do que aquele que tem. Existe no mercado o comprador ou investidor que compra imóvel mais barato para ser regularizado. Mas você tem que fazer essa venda sadia. Por quê? Porque você viu o documento que a pessoa que quer vender tem. Você foi ao local,
Você conferiu ou conversou com os vizinhos se ele realmente está ali exercendo a posse, se ele é respeitado. Ele tem que agir como se dono fosse. A posse sadia se caracteriza de várias formas, tá? Uma conta de água, uma conta de luz, o IPTU pago na prefeitura, são documentos que comprovam a posse mansa, pacífica. Dessa forma, você tem um comprador que gosta de comprar um imóvel mais barato, sabendo como vai regularizar o imóvel. E para você fazer essa venda, você tem que passar para ele: olha, compra, porque você vai gastar 15 mil, 20 mil, depende do tamanho do imóvel, depende do valor da negociação. Vamos dizer aí, imóvel de 300 mil, 400 mil reais. Hoje, para regularizar, pensando em uso capião, extrajudicial, que é mais caro do que o judicial, 15 mil, 20 mil. Ora, eu conheço prédio aqui na minha cidade que a empresa que construiu não fez a incorporação no registro de imóveis, não registrou a incorporação. Apartamentos de 3 dormitórios com suíte que facilmente, se tivesse a documentação, valeriam 450 mil, 480 mil. Hoje eles são vendidos por 320, 350. Ora, 20 mil reais é o custo para regularizar, a pessoa compra por 320, gasta 20, e como o pessoal fala na rua, veste a noiva, dá uma pintada no imóvel, deixa ele um aspecto melhor, e vai vender por 480 e ganhar o seu din-din. Corretor ganha 2 vezes. Vende a primeira vez para o investidor, depois vende para o investidor, né? Entra num mercado grande, pois a quantidade de imóvel irregular é estarrecedor. Existe muita coisa a ser regularizada. Corretor, passei um pouco da minha experiência para vocês. Precisa ser distinguido, diferenciado, o imóvel que dá para regularizar e o imóvel que a única solução é o uso capião. E como você vai saber disso? Vendo a documentação. O imóvel não tem matrícula, mas não tem matrícula por quê? O que ocorreu que a pessoa que está no imóvel não está o nome dele na matrícula? O que aconteceu daqui para cá? Eu fiz um uso capião de um apartamento em São Paulo, aonde houve uma sucessão de inventários não feitos. O que se ia gastar para fazer os inventários sucessivos não valia a pena. Optou-se e se justificou a razão para se fazer o uso capião extrajudicial, porque o apartamento já estava vendido. A pessoa queria um apartamento naquele prédio. Então veja, tem comprador no nosso mercado para investir em imóvel de posse, sim. Imóvel de posse sadio, tá?
Eu espero, numa próxima oportunidade, passar um pouco mais de conhecimento, pois essa é a nossa proposta: ajudar o colega corretor, corretora a passar as suas dificuldades com o conhecimento que a gente vai adquirindo através do tempo.